Olá a todos, esse é o projeto elaborado para a matéria de Processo Penal 2, ministrado pelo professor Oséias Correia, do curso de Direito da Universidade Federal Fluminense. Nós representamos o grupo 5, que irá abordar o tema Fundamentação nas decisões judiciais. O nosso grupo é composto por César Moraes, Júlia Duarte, Guilherme Tomé, Nina Barcelos e Naime Medina. Entrando no mérito do nosso projeto, nós vamos discutir a importância da motivação das decisões judiciais no contexto do Estado Democrático de Direito. A motivação das decisões judiciais é um elemento central do Estado Democrático de Direito. A transparência e a legitimidade do judiciário dependem da clareza com que o juiz expõe os fundamentos de suas decisões. Uma decisão bem fundamentada demonstra que o juiz analisou cuidadosamente as provas, considerou os argumentos das partes e aplicou corretamente a lei. No contexto do Estado Democrático de Direito, a motivação de decisões judiciais serve a vários propósitos, como a garantia da transparência do processo judicial, que permite que as partes e a sociedade compreendam as razões que levam àquela decisão. Isso é essencial para a confiança pública no sistema de justiça. Além disso, a motivação das decisões facilita o controle das decisões judiciais pelas instâncias superiores. Isso é, sem uma fundamentação adequada, seria impossível para os tribunais recursais avaliarem a correção da decisão proferida. Assim, a motivação é um mecanismo de controle da atividade jurisdicional essencial para a correção de eventuais erros e para a uniformização de jurisprudência. O princípio da motivação das decisões judiciais está consagrado em diversas normas constitucionais e infraconstitucionais, e é uma vertente do princípio do devido processo legal. De acordo com Aurea Lopes, a fundamentação é necessária para garantir a transparência, a legitimidade e o controle das decisões judiciais. A fundamentação deve ser clara, coerente e completa, abordando todos os pontos relevantes discutidos no processo. Isso inclui a análise das provas apresentadas, a argumentação das partes, a legislação aplicável e os procedentes jurisprudenciais. Uma decisão bem fundamentada demonstra que o juiz exerceu seu dever de julgar de forma imparcial e baseada em critérios objetivos. Além de assegurar a transparência, a fundamentação das decisões judiciais permite o controle dessas decisões pelas partes envolvidas e pelos tribunais superiores. A clareza na exposição dos motivos facilita a interposição de recursos e a revisão das decisões, contribuindo para a efetividade do direito da defesa e do contraditório. Portanto, a motivação das decisões judiciais é um imperativo constitucional que promove a justiça, a transparência e a confiança no sistema judiciário. A ausência da motivação adequada pode acarretar a nulidade da decisão, comprometendo todo o processo judicial. Nesse slide, nós fizemos uma síntese das garantias decorrentes do princípio da motivação e os seus elementos principais, sendo as garantias a transparência, o controle e a legitimidade já abordados, e os elementos da motivação são a análise das provas, a argumentação jurídica e os procedentes de jurisprudência. Olá pessoal, meu nome é Guilherme e eu vou falar aqui com vocês sobre o aspecto formal dogmático dos atos jurisdicionais, das decisões. Bom, é fundamental para o nosso estudo compreender primeiro como é que os atos jurisdicionais eles se dão, né? As formas como eles se manifestam, para que aí sim nós possamos entender um pouco da necessidade da fundamentação das decisões. Nós temos três espécies, né, gerais ali de atos jurisdicionais, que são os despachos, as decisões interlocutórias e as sentenças, né? Os despachos, eles são aquelas decisões com menor relevância, porque eles não possuem nenhum cunho decisório. Então, são atos meramente ordenatórios. Eles pedem para uma intimação, requerem uma intimação, requisitam uma juntada. Então, aquela questão do intime-se, junte-se, cite-se, não tem nenhuma decisão, nenhum prejuízo, nenhum gravame atribuído a essa decisão. Já as decisões interlocutórias, não. Nós já começamos, a partir delas, ter uma necessidade de fundamentação. Por quê? Porque nós temos um cunho decisório mínimo. As decisões, as decisões interlocutórias, elas se dividem entre simples e mistas, a gente vai ver um pouco mais à frente sobre isso, mas já posso dizer aqui que elas possuem certo cunho decisório, e esse cunho decisório atribui uma necessidade de fundamentação, de motivação da decisão. Portanto, nós conseguimos perceber essa necessidade de fundamentação atrelada à decisão, ao cunho decisório do ato jurisdicional. Então, ela pode gerar um gravame, justamente por ter esse poder de decidir,
ou até mesmo um prejuízo à parte. E as sentenças, como nós já sabemos, quem está vivendo, vivenciando o mundo jurídico, está constantemente em contato com as sentenças, elas são aqueles atos jurisdicionais em excelência, por excelência, como diz Aurí Lopes. Então elas possuem um cunho decisório enorme e, enfim, por conta desse cunho decisório enorme, precisam de uma fundamentação bem profunda que aborde todas as teses defensivas e acusatórias. Então, elas geram prejuízo à parte atingida e, a partir disso, elas possuem um pleno cunho decisório. Assim, eu passo para a próxima parte para falarmos um pouco mais sobre as decisões interlocutórias. Bom, agora entrando um pouco sobre as decisões interlocutórias, né, uma das espécies dos atos jurisdicionais, nós temos uma divisão entre as decisões interlocutórias simples e as mistas. As simples são aquelas que possuem um mínimo caráter decisório, então elas possuem sim uma decisão, geram um gravame para outra parte, para a parte atingida, mas não são aquelas decisões de suma relevância no caráter de prejuízo, que não atribuem uma limitação a parte atingida que seja de forma que possa comprometer a demanda. E por conta disso, elas são irrecorríveis em regra. Então, apesar de termos sempre as ações impugnativas, ali como habeas corpus e mandado de segurança, as decisões interlocutórias simples, elas justamente possuírem um cunho decisório mínimo, aquele mínimo que diferencia elas do despacho, elas não necessitam de um recurso, de serem atacadas por qualquer recurso. Então, um exemplo dessa decisão interlocutória mínima é o recebimento da denúncia ou da queixa. Veja, o recebimento ele não gera nenhum gravame, nenhum prejuízo enorme a uma parte. Ele apenas atribui o prosseguimento ali e vai começar o procedimento penal de forma comum. Então, não tem um prejuízo extrapolante ali, né? Já as decisões interlocutórias mistas, não, já tem um cunho decisório, uma força de definição maior. E por conta disso, ele gera um gravame, um prejuízo maior também para a parte atingida. Então, elas podem encerrar o processo sem julgamento do mérito ou até mesmo finalizar uma etapa do procedimento processual penal. E a partir disso, apesar de não gerar e não produzirem, em regra, coisa julgada material, né, aquela que é atribuída normalmente à sentença, elas também podem ser alvos de recurso, porque elas geram um maior prejuízo à parte. Então, elas podem ser alvo do recurso em sentido estrito. Não é uma apelação, mas alvo de um recurso, sim. E um dos exemplos é a rejeição da denúncia da queixa. Veja, uma coisa é você basicamente recebê-la. Agora, quando você rejeita a queixa, você rejeita a denúncia, você está atribuindo certo prejuízo, sim, à parte, por exemplo, do Ministério Público ou do querelante. Então, existe um gravame ali que precisa ser discutido e, por conta disso, sempre lembrando que existe a necessidade da fundamentação das decisões. Passo agora para a análise das sentenças. Bom, já abordando agora a sentença, né? Eu começo com a frase do Aurí Lopes, que fala que a sentença é o ato jurisdicional por excelência, e a partir disso nós conseguimos entender muita coisa do que é a sentença por sua essência, né? A sentença é aquela decisão que possui um grau de definição, um cunho decisório elevadíssimo, né? O máximo, 100%, porque ela determina o maior prejuízo, o maior gravame possível ao réu ou até mesmo à parte acusatória, né, ao autor. Então, querelante, enfim. Então, nós temos a sentença, ela pode ser classificada por diversas formas, mas iremos abordar aqui a classificação quanto à eficácia. E nela, nós temos três espécies. A espécie da sentença condenatória, a absolutória e a declaratória. A condenatória é aquela que condena, né? Ela irá atribuir ali uma pena ao réu e, a partir disso, o réu virará apenado. Então nós temos ali uma pena de multa, uma PRD, né, a pena restritiva de direitos, uma PPL, uma pena de privativa de liberdade, e a partir disso o réu vai sofrer alguma imposição a partir da decisão judicial. Já a absolutória, ela se divide em própria ou imprópria. A própria é aquela que nós pensamos ali como senso comum, e ela vai livrar totalmente o réu das possíveis encalços, dos possíveis limitações que uma sentença, enfim, em prejuízo poderia atribuí-lo, mas a imprópria ela tem um diferencial. Apesar de existir ali sim a absolvição, o réu ele continua com uma certa limitação,
um certo encalço ali, um peso sobre ele, que seria o peso da medida de segurança. A absolutória, a sentença absolutória está regida ali pelo artigo 386 do CPP e a condenatória pelo 387. Já a sentença declaratória, como fala o Áureo Lopes, ela é aquela que extingue, faz a extinção da punibilidade. Então, ela não aborda ali profundamente a culpa, enfim, se vai condenar ou se vai absolver, mas sim um caso, um fator externo que por conta disso a punibilidade ali, a pretensão punitiva vai ser extinguida, como por exemplo a prescrição e a decadência. Já na parte da fundamentação, nós temos o artigo 381, que elenca direitinho ali todos os requisitos, mas nós, em maneira geral, temos esses três requisitos: o relatório, a motivação e o dispositivo. O relatório é aquela parte inicial, vai contar a narrativa dos fatos, como se deu o processo, a produção de provas, vai identificar as partes, e a partir disso nós vamos para a motivação, que é o ponto nevrálgico da sentença, como diz o Auri. Então é o ponto mais essencial da sentença, porque ele vai dizer os porquês da sentença, por que o juiz está decidindo de uma forma, adotando uma tese e não outra, ele vai enfrentar todas as teses. Então existe essa necessidade do juiz analisar e enfrentar todas as teses acusatórias e defensivas, para a partir daí nós entrarmos no dispositivo, que é a parte final da sentença, em que o juiz irá ali afirmar, a partir de tudo que foi abordado, como ele se decide. Então, ele vai, pelo exposto, decidir uma absolvição, uma declaração de extinção da punibilidade ou até mesmo uma condenação. Então, assim eu encerro a minha fala e passo a palavra para o próximo integrante. Obrigado. Olá pessoal, meu nome é César Moraes e eu venho aqui apresentar o princípio da congruência tendo em vista as decisões judiciais e as sentenças. Primeiramente, antes de analisar o princípio da correlação, nós temos que analisar o âmbito das decisões judiciais e é importante destacar sua vinculação quanto ao objeto do processo penal, que é a pretensão acusatória. Seu exercício é fundamental para a análise da congruência quanto à sentença no processo penal, sendo ela que estabelece o limite da decisão jurisdicional e ela se caracteriza por solicitar a tutela jurisdicional, afirmando a existência de um delito com o intuito de obter o poder punitivo estatal através do magistrado. O acusador, sendo o Ministério Público ou uma pessoa privada, somente invoca o poder de punir que é detido pelo Estado. A demarcação desses limites é imprescindível para a compreensão do sistema acusatório e principalmente do princípio em questão. O objeto do processo ele está diretamente ligado à imputação, consistindo em uma pretensão inicial, sendo o fato enquadrável do tipo penal atribuível a uma pessoa e que, via de regra, deve permanecer imutável todo o processo, uma vez que o objeto da imputação deverá ser o mesmo do objeto da sentença, de modo que a sentença não poderá considerar algo diverso. Portanto, é muito importante esclarecer a imutabilidade desse objeto no âmbito do processo penal. Porém, ocorre uma relativização dessa impossibilidade do juiz de modificar uma peça acusatória, tendo que se observar os artigos 383 e 384 do Código de Processo Penal, pelos institutos da emendatio libelli e da mutatio libelli, que serão trabalhados mais à frente nesse trabalho. Seguidamente, devemos levar em consideração também que qualquer modificação deve ser observada pelo princípio da inércia, do direito de defesa, da jurisdição e do contraditório. Agora, nós vamos para a análise justamente do princípio da congruência e da sua relação com o nosso objeto trabalhado. Esse princípio ele estabelece que se deve haver uma relação e identidade entre a decisão e o que é debatido pelas partes, assim delimitando a faculdade resolutória daquele que é encarregado pela jurisdição, que no caso é o magistrado, é o Estado. Este princípio somente se justifica no sistema acusatório, já que é o modo de concretizar os demais princípios citados anteriormente como o contraditório, a ampla defesa e etc. Eles são correlacionados do mesmo modo. Um dos problemas, segundo o autor Áureo Lopes Júnior, que é o autor que nós estamos nos baseando para fazer esse trabalho, é o fato do processo penal brasileiro ser neo-inquisitório, uma vez que sua estrutura é inquisitorial, detendo o juiz a gestão da prova.
Porém, o jurista argumenta que devemos nos fundamentar através do modo constitucional acusatório, tendo em vista que a Constituição prevalece sobre o nosso Código de Processo Penal e os mecanismos constitucionais de defesa prevalecem também nesse sentido. O autor segue elaborando que o dever de inércia do juiz é fundamental para a harmonia do princípio do contraditório e sua relação com os demais princípios, também com o princípio da congruência. No momento que o juiz rompe a sua inércia por meio de um ativismo jurisdicional, abusando das suas formas de intervenção no processo, ele está ao mesmo tempo passando por cima dos demais princípios, uma vez que, pelo Código de Processo Penal ser bastante inquisitorial, ele abre brechas para o juiz agir mais ativamente no processo nesse sentido. Tratando mais especificamente do contraditório, é essencial que o mesmo incida perante as questões de fato e de direito, além da grande necessidade de relação entre pedido, decisão e fundamentação. Ao mesmo tempo que é muito importante que o contraditório e a ampla defesa estejam em todas essas questões do processo. Dessa forma, é um reducionismo enorme limitar o princípio da congruência entre a acusação e a sentença. É muito importante também a observância do contraditório em todos os momentos, já que a decisão não é válida se não for submetida ao contraditório. Portanto, o Aury Lopes Júnior ele analisa que os limites da decisão são verdadeiramente demarcados pela acusação e pelo contraditório. O contraditório trabalhado é no sentido amplo, englobando também o direito de defesa. Sendo assim, é ainda mais relevante que uma sentença incongruente acaba ferindo invariavelmente o direito de defesa, posto que o réu não saberá do que está se defendendo e se o conteúdo abordado vai ser deslocado da decisão do magistrado. Essa ligação do contraditório com a defesa é evidente, pois a acusação deve ser clara para permitir uma defesa sólida. Só que, novamente, esbarrando em questões inquisitoriais, se o juiz interferir ativamente, modificar questões de fato ou de direito, a defesa restará cerceada de seus direitos, tendo em vista sua ignorância sobre os novos conteúdos de que se trata o processo. Dessa forma, a congruência não está somente como pilar da defesa, mas do processo como um todo, englobando o sistema acusatório e o princípio do contraditório. Por fim, nesse tópico, o princípio da correlação não jaz somente para resguardar o binômio decisão-acusação, mas também para preservar a instrução processual. No interrogatório, de acordo com o expresso, já ocorre uma delimitação do que será observado pelo juiz na decisão, uma vez que ele não poderá condicioná-la a um fato diverso do imputado. Percebe-se que a relação entre essa instrução e o julgamento são inafastáveis, e se conclui que o princípio está presente tanto na sentença, como na acusação, na defesa e na instrução. Agora, nesse tópico, nós vamos analisar a problemática da emendatio libelli. Eu vou começar citando o artigo 383, que a menciona, que diz: o juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave. Inciso 1º. Se, em consequência de definição jurídica diversa, houver possibilidade de proposta de suspensão condicional do processo, o juiz procederá de acordo com o disposto na lei. Tratando-se de infração da competência de outro juízo, a este serão encaminhados os autos. Então, prosseguindo para uma análise mais solta, a priori é muito importante levar em conta que a emendatio libelli não trata do fato que surge na instrução, mas de fatos que já constantes na acusação e que deve ser objeto de uma mutação na definição jurídica em si. O segundo problema é a relação do conceito de fato e possibilidade do juiz atribuir uma definição diferente. Segundo Aury Lopes Júnior, é muito comum um reducionismo nessa análise desses fatores, pois é fácil englobar tal definição como uma espécie de correção na tipificação que o magistrado poderia fazer sem qualquer problema. O autor ele ressalta que isso empobrece o processo penal, de modo que a arbitrariedade na mudança de definição jurídica de um fato prejudique muito o direito de defesa. Só que o entendimento da maioria dos tribunais no Brasil
é de que isso não é problemático. A acusação deve ser clara e os fatos devem ser individualizados, assim como a participação de cada réu. Porém, deve-se ressaltar que a classificação jurídica do fato é imprescindível na acusação, vide o artigo 41 do Código de Processo Penal, que exige que a denúncia ou queixa exponha o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais possa os identificar, assim como a qualificação do crime e, se necessário, o rol de testemunhas. Sendo assim, o fato processual é bem mais amplo do que o fato penal, uma vez que ele abrange as circunstâncias e a classificação do crime. Sendo assim, as alterações factuais que podem não ser relevantes para o direito penal podem muito bem ser bem relevantes para o direito processual, tendo que haver uma maior cautela nessas mutações que podem ocorrer, com o problema de haver certas incongruências. Já que fatores processuais contêm muitas vezes valor probatório em si, e esses fatos são preponderantes na decisão final e devem ser respeitados. O autor ele segue com outro exemplo que é problemático, que é na denúncia inepta, decorrente da não situação legal devida dos fatos. Portanto, por causa disso, ela já está corrompida por ferir o mesmo artigo 41, já que a relação entre a descrição do fato e a sua classificação como criminoso não foi feita, tornando assim a condenação por determinados fatos incabível. O autor ele segue, e eu vou parafraseá-lo, eu vou pegar uma citação dele que eu achei interessante na doutrina que nós analisamos, que é a seguinte: abre aspas, se mudanças no fato processual podem ser irrelevantes para o direito penal, o inverso não é verdadeiro. Aí fecha aspas. Então, aqui ele suscita que o que é abordado ao longo desse módulo é bem isso, pois ele acredita que toda alteração feita possa ser irrelevante no âmbito do direito do processo penal, processual penal, será relevante no processo penal. Perdão, me confundi. Toda alteração que pode ocorrer no direito penal, que possa ser relevante para ele, pode ser relevante no direito processual penal. Peço perdão. Seguindo, o Auri ele é bem enfático ao ressaltar que, por mais que o artigo 383 não exija, é necessário que se dê a oportunidade das partes de se manifestarem a respeito dessas alterações na qualificação jurídica, sendo exigido implicitamente pelo princípio do contraditório e pela ampla defesa, devido à sua relevância decisória. Então, apesar do Código de Processo Penal não exigir, a Constituição em si exige, havendo, abre aspas, um verdadeiro dever do juiz de provocar o prévio contraditório entre as partes sobre qualquer questão que apresente relevância decisória, seja ela processual ou de mérito, de fato ou de direito, prejudicial ou preliminar. O desrespeito ao contraditório sobre as questões de direito expõe as partes ao perigo de uma sentença surpresa. E aí, já tratando outra faceta desse caso da mudança, o Auri explica que já não acredita ser problemático quando a alteração não decorre do objeto, de modo que existem elementos que a instrução não comprovou a ocorrência e que não são relevantes para a sentença. Portanto, não há problema. Sendo assim, existem três possibilidades como um todo, né? A primeira, que é, existe alteração processual e penalmente relevante, e a situação em que o aditamento é imprescindível nos termos do artigo 384 do Código de Processo Penal, que trata da mutatio libelli. A segunda ocasião que a alteração é apenas do fato processual, sendo penalmente irrelevante as mutações, mas é imprescindível a mutatio libelli. E a terceira possibilidade é que não há alteração do fato processual, só na dimensão da tipificação legal, sendo aplicável a emendatio libelli de acordo com os artigos 383 do Código de Processo Penal, mas com a presença do contraditório prévio em relação às questões de direito, né? E chegando ao fim desse tópico, que acredito que seja o mais longo,
Mesmo após a grande variedade de possibilidades e entendimentos abertos perante as questões, o entendimento do autor é de que o artigo 383 consta como uma mera correção de tipificação no âmbito dos tribunais. Né? Ele entende que essa é a visão dos tribunais desse artigo, não é a visão que ele concorda, caso eu tenha me expressado mal. E isso é um ponto de vista muito raso para os padrões do judiciário brasileiro, que buscam um amparo no senso comum teórico e jurisprudencial. E para ele, as soluções encontradas seriam: primeiro, consultar previamente as partes em nome do princípio constitucional do contraditório, e as partes se manifestarão ao juiz sobre a possível reclassificação do fato, como a gente já abordou anteriormente. E, por fim, você pode, se não houver consulta prévia, as partes devem ser intimadas após emendar-se libere para que conheçam sobre a classificação jurídica diversa do fato, e assim, novamente, primando pelo princípio do contraditório. Bem, seguindo, agora nós vamos analisar se é possível aplicar o artigo 383 do Código de Processo Penal quando já do recebimento da denúncia. E já temos aí no slide a conclusão, só para deixar ilustrado, mas eu vou fazer um raciocínio a qual chegaremos a essa conclusão. Né? Então, no próprio código, onde nós vemos onde está o artigo 383, no título já está escrito que ele está destinado à sentença. Se você for fazer uma interpretação sistemática e só levar em consideração, talvez você chegue a essa conclusão de que só vale até a sentença. Porém, o autor, Aury Lopes Júnior, ele já pensa diferente. Ele já ressalta que tem sido cada vez mais comum um grande volume de acusações, sendo essa em grande parte viciadas. Elas já chegam lotadas de vícios e de fatos diferentes do ocorrido, tentando fazer certos, entre aspas, malabarismos jurídicos para enquadrar tal conduta em determinado fato típico. E, em virtude disso, ele acredita que esta ressalva da interpretação nessa ressalva da interpretação sistemática, mas ele acredita também que é válida a aplicação do 383 já no recebimento da denúncia, havendo naturalmente o contraditório presente nessa mudança de classificação jurídica do fato. E assim, seguindo, ele acredita que a aplicação do 383 pode ser feita o quanto antes em nome da eficiência processual. E é possível, além da rejeição parcial em casos como desses malabares jurídicos, das peças de acusações já citadas, a possibilidade de recebimento parcial por um fato adequado e diferente ao do que a acusação pretendia erroneamente imputar. Né? Então, por exemplo, a acusação denuncia por homicídio doloso qualificado um condutor embriagado que dirigia em velocidade excessiva. Esse é um exemplo do autor, né, no livro que eu peguei especificamente, e bem simplório também, só para ilustrar o caso. Ele acredita que jamais se poderá transformar um homicídio culposo, como é o exemplificado, em um homicídio doloso qualificado, como é o que estaria na peça acusatória. Portanto, o autor defende a possibilidade do juiz receber parcialmente essa denúncia, especificando que a recebe pela acusação de homicídio culposo, sem qualificadora, e por ausência de justa causa e não por homicídio doloso qualificado. Então, por fim, o entendimento é que, excepcionalmente, há de se admitir a aplicação do 383, quando do recebimento da denúncia, diante desses casos exemplificados, dessas peças acusatórias viciadas e maldosas. Maldosas, entre aspas, dependendo dos casos. Então, é isso. Essa foi a minha parte para a contribuição desse trabalho. E agora, o princípio da congruência vai ser trabalhado pela minha colega e que finalizará esse tema. Muito obrigado.
Oi, pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Júlia. Hoje eu vou fazer alguns comentários em complemento ao que o colega anterior mencionou. E de início, eu gostaria de fazer alguns comentários ao artigo 384 do Código de Processo Penal, no que diz respeito ao problema da definição jurídica mais favorável ao réu e a ausência de aditamento. Pense que, com o advento da Lei 11.719 de 2008, houve uma profunda modificação na sistemática do artigo 384 do CPP, especialmente na correção de um erro histórico que atribuía ao juiz a invocação do Ministério Público. Agora, corrigida essa falha, incumbe exclusivamente ao acusador proceder a mutatio libelli, em que pese a previsão contida no parágrafo 1º, ou seja, o juiz poderá aplicar o artigo 28, enviando o feito ao procurador-geral caso o promotor fique inerte. Diferente do que o colega anterior estava falando, o campo de incidência do artigo 384 é distinto daquele previsto para o artigo 383, pois aqui existe um fato processual novo, ou seja, nenhuma dúvida ou discussão se estabelece em torno do binômio fato penal-fato processual, ou, ainda, questões de fato e questões de direito. A nova definição jurídica decorre tão somente da produção de prova de uma elementar ou circunstância não contida na acusação. Então, tem-se que a mutatio libelli seria possível uma vez encerrada a instrução, mas algumas considerações devem ser feitas dentro desse contexto. Na nova sistemática estabelecida pela Lei 11.719 de 2008, a instrução é una, sendo toda feita em uma única audiência. Logo, é razoável que o aditamento ocorra após o encerramento dessa audiência, pois é da prova ali produzida que surge o fato novo. Contudo, se não for possível manter a unidade da instrução, o que é bastante comum, com diversas audiências sendo realizadas sucessivamente, não verifica-se nenhum impedimento a que o aditamento seja feito nesse interregno, ou seja, antes do encerramento. Isso, inclusive, facilitaria a própria instrução. Tem-se que, a partir do artigo 384 do CPP, a iniciativa é exclusiva do Ministério Público. E a queixa a que faz menção o artigo, ela não é originária. O que quer dizer isso? Quer dizer que, a partir do fato de que ela não é originária, ela é uma queixa subsidiária, ou seja, que decorre do artigo 29 do CPP. Aquela situação excepcional em que o ofendido em crime de ação penal de iniciativa pública pode propor a queixa diante da inércia do parquê. Mas a ação é de iniciativa e não perde esse status, de modo que o Ministério Público pode retomar a titularidade a qualquer momento, inclusive para fazer o aditamento. Dentro desse contexto, é muito importante salientar a súmula 453 do STF, cujo teor é o seguinte: não se aplicam à segunda instância o artigo 384 e parágrafo único do Código de Processo Penal, que possibilitam dar nova definição jurídica ao fato delituoso, em virtude de circunstância elementar não contida explícita ou implicitamente na denúncia ou queixa. Ou seja, mesmo tendo sido alterado substancialmente o artigo 384, a súmula pode continuar sendo aplicada, pois efetivamente não pode haver mutatio libelli em segundo grau, sob pena de supressão da jurisdição do primeiro grau. Ou seja, não há possibilidade de aditamento inclusão de fato novo após a sentença, porque isso violaria todas as regras do devido processo penal.
Em continuação ao tópico anterior, agora eu vou tecer alguns comentários sobre no que diz respeito às mutações de crime doloso para culposo, consumado para tentado, autor para participe e vice-versa, e a aplicação da mutatio libelli dentro desse contexto. Resumindo todo esse tópico, o que é necessário abordar é que o juiz não pode condenar o imputado alterando as circunstâncias instrumentais, modais, temporais ou espaciais do delito, sem dar-lhe a possibilidade da ampla defesa em relação a esse fato diverso daquele imputado inicialmente. Mesmo que, aparentemente, essa desclassificação de crime doloso para culposo, por exemplo, não gere prejuízo para o direito de defesa, essa leitura é superficial e desconsidera que o réu também tem o direito de se defender e, inclusive, possivelmente, ser absolvido da prática do crime culposo. Daí porque é fundamental a mutatio libelli. Ou seja, esta é uma situação completamente distinta do que ocorre quando há apenas uma redução da imputação por ausência de provas. E, sendo o tipo penal decomponível, possível a condenação por outro delito sem a necessidade de aditamento, ou seja, não é caso de mutatio libelli, pois o afastamento da elementar por falta de prova conduz a uma atipicidade relativa. De todas as formas e de todas as discussões possíveis dentro desse tópico, eu acho que um ponto importante que deve ser levado em consideração é que, caso esteja em dúvida se o fato naturalístico sofreu ou não alteração, deve resolvê-la a favor da modificação, propiciando ao réu a maior amplitude defensiva possível, por injunção do princípio universal do favor do rei. Mas, Júlia, se o Ministério Público não fizer a mutatio libelli, como é que fica? Bom, aí a gente volta à explicação dada numa situação, por exemplo, de receptação culposa. Ou o juiz aplica o artigo 28, nos termos do artigo 384, parágrafo 1º, situação em que, com o aditamento, poderá julgar o crime culposo, ou, não havendo aditamento, ou ainda aplicado o artigo 28, insiste o Ministério Público no não aditamento e afastar da figura dolosa pelo contexto probatório. Deverá, então, o juiz absolver o réu, pois não está demonstrada a tese acusatória nos limites da pretensão acusatória. Outro tópico de suma relevância são as sentenças incongruentes e algumas classificações dessas incongruências ou nulidades. Então, quando você tem que o juiz modifica o fato processual sem observar as regras anteriormente abordadas, ou seja, todas as regras aquelas contidas no CPP, que são essenciais na prolação da sentença, estamos diante de uma sentença incongruente, cujas classes de incongruência podem ser classificadas como extra-petita ou citra-petita. A incongruência extra-petita é aquela que, quando o juiz julga fora do que foi imputado ou réu. Ou seja, é uma sentença extra-petita, aquela em que o juiz, sem prévio aditamento do Ministério Público, altera o objeto do processo penal ou, mais especificamente, diante de uma mudança de fato processual, não respeita o necessário contraditório e a regra do artigo 384 do CPP. E aí, por outro lado, nós temos também a incongruência por citra-petita, ou seja, quando a sentença fica aquém do que foi pedido, não havendo, por exemplo, a necessária manifestação judicial acerca da integralidade da pretensão acusatória. Ou seja, é incongruente a sentença citra-petita que condena o réu pela figura simples, sem justificar o afastamento da qualificadora, por exemplo. No mesmo erro incide o juiz que, diante de vários fatos imputados ao réu, condena ou absolve
por apenas um ou alguns deles, sem julgar a totalidade da acusação. Para encerrar minha participação aqui nesse seminário, eu queria pontuar um último assunto que é de extrema relevância, que pode ou poderia o juiz condenar quando o Ministério Público requerer absolvição. Essa é uma questão bastante recorrente quando a gente vai se tratar de sentença penal condenatória, por conta do que dispõe o artigo 385, que está exposto aí no slide, que diz o seguinte, que nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada. O que a doutrina majoritária entende é que o Ministério Público é o titular de pretensão acusatória e, sem o seu pleno exercício, não se abre a possibilidade de o Estado exercer o poder de punir, visto que se trata de um poder condicionado. O poder punitivo estatal está condicionado à invocação feita pelo MP mediante o exercício da pretensão acusatória. Assim, o pedido de absolvição equivale ao não exercício da pretensão acusatória, ou seja, o acusador está abrindo mão de proceder contra alguém. Como consequência disto, não pode o juiz condenar sob pena de exercer o poder punitivo sem a necessária invocação, no mais claro retrocesso ao modelo inquisitivo. Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal. Eu sou a Nina e hoje eu vou trazer a conclusão do nosso trabalho, né? Então, quando a gente fala de fundamentação nas decisões judiciais, o objeto do nosso estudo, não tem como a gente deixar de falar de coisa julgada. Então, para concluir a apresentação do grupo, eu vou dar uma breve explicação, assim, né, sobre o que seria esse Instituto da Coisa Julgada. Primeiro, a gente vai começar, né, retomando o conceito de coisa julgada, e aqui eu trouxe um trecho do jurista Giovanni Leone, que ele explica o sentido literal, né, da coisa julgada em si. Então, né, aqui já falando mais efetivamente sobre a coisa julgada em si, na sua essência, ela significa uma decisão imutável e irrevogável, né? Significa a imutabilidade no mandamento que nasce da sentença. Mas, para além disso, ela ainda é uma garantia individual. Ela está prevista no artigo 5º, inciso 36 da Constituição. E ela é estabelecida para assegurar a garantia de que ninguém será julgado novamente pelo mesmo fato. Né? Então, a gente percebe que a coisa julgada ela atua numa dupla dimensão, né? Tanto na constitucional, como uma garantia individual, como na processual, como uma preclusão e na imutabilidade, né, da decisão. E em qualquer das duas dimensões, no processo penal, né, a coisa julgada ela está posta a serviço do réu, ou seja, ela é uma garantia do cidadão submetido ao processo penal, né? Seguindo a clássica distinção, né, a coisa julgada ela pode ser tanto formal quanto material, sendo que a material ela pressupõe a formal. Então, primeiro, uma decisão ela é irrecorrível ou ela torna-se preclusa, né? E depois vem a imutabilidade, né? Ou seja, a produção, né, exterior, está exteriorizando os efeitos, sendo a coisa julgada material. Então, quando não há análise, né, e julgamento sobre o mérito, a decisão faz coisa julgada formal, mas não produz coisa julgada material. Ou seja, ela é imutável no próprio processo, né, sem que exista a produção exterior dos seus efeitos. Mas, por outro lado, quando há uma sentença de mérito em que se julga efetivamente, né, no caso penal, condenando ou absolvendo o réu, existe coisa julgada formal e após, né, produz coisa julgada material, com a imutabilidade dos efeitos da sentença. Então, a coisa julgada ela serve para que o processo alcance uma certeza básica para o cumprimento,
no caso, a irrevogabilidade, né? E, de outro lado, a eficácia frente a eventuais discussões posteriores em torno do que foi resolvido no processo. Então, né, quando a gente vai falar sobre a coisa julgada no processo penal, ela é um pouco diferente, porque ela somente vai produzir, né, a plenitude dos seus efeitos quando a sentença ela for ou absolutória ou declaratória de extinção da punibilidade. Porque nesse caso não se admite a revisão criminal contra o réu ou pró-societate. Ainda que surjam novas provas cabais da autoria e da materialidade, né? Então, a coisa julgada no processo penal, ela é essencialmente uma garantia do réu que só atinge a sua máxima eficácia na sentença absolutória. Então, já em comparação, né, com a sentença condenatória, por ela ser passível de revisão criminal a qualquer tempo, inclusive após a morte do réu, ela jamais irá produzir uma plena imutabilidade dos seus efeitos. Então, aqui, para a gente concluir a nossa apresentação, eu vou falar um pouco sobre os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada. Começando pelos objetivos, eles dizem respeito ao fato natural, o objeto do processo e posterior da sentença, né? Então, não interessa a qualificação jurídica que ele receba. É importante a gente perceber aqui que na coisa julgada, o foco é diferente da problemática vista na correlação, porque lá importava o conceito de fato processual, englobando, né, o fato penal e o natural. Aqui na coisa julgada é diferente, né? Porque ainda que a gente possa falar em fato processual, o que realmente importa é o fato natural. Então, para os limites da coisa julgada, a gente interessa aqui a complexidade fática decidida, independentemente da definição jurídica que receba, porque o que se busca é evitar que o réu seja acusado de um determinado fato cuja definição jurídica foi recusada pelo juiz que absolveu no final, né? E para finalizar, quando a gente fala, né, dos limites subjetivos da coisa julgada, eles dizem respeito ao fato que a coisa julgada ela fica circunscrita, né, ela fica limitada subjetivamente pela identidade da pessoa do réu, né, e objetivamente ela está pela identidade do fato. Enfim, obrigada, professor. Obrigada, pessoal que está assistindo, tá? Eu estou finalizando a nossa apresentação aqui.